Graça e paz, amados. Deus abençoe cada um de vocês que está com a gente. Que Deus derrame sobre vocês as suas ricas bênçãos. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira e hoje tem uma mensagem do coração do nosso Deus para cada um de nós. Queridos, se você chegou no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho lá para receber as notificações e também, querido, não deixe de avaliar a mensagem. É muito importante para nós receber a sua avaliação. A mensagem de hoje, amados, para o nosso entendimento, está lá no livro de Lucas, né? Vamos ler em Lucas, o capítulo de número 8, e o versículo é 22 em diante. E o título dessa mensagem é Jesus acalma a tempestade. Uma passagem magnífica que fala muito com a gente. Nós vamos entender isso um pouquinho, queridos. Depois de Jesus ter pregado na sinagoga e ter tido um encontro com seus irmãos, onde ele deu uma resposta que os irmãos deles eram a família dele, aqueles que estavam com ele, ele pede para os seus discípulos entrar num barquinho. E aí eles começam a atravessar ali aquele mar, o famoso Mar da Galileia. Queridos, alguns livros, o livro de Mateus e o livro de Marcos, fala que alguns barquinhos seguiam, mas o livro de Lucas não fala isso. O interessante dessa história, querido, que Jesus, quando começou ali a navegar, Jesus estava cansado, ele pega um travesseiro e ele dorme. E os discípulos continuam o seu trabalho para atravessar o mar. No meio do mar se levanta uma grande tempestade contra o barco e ali começou a açoitar o barco, jogar água dentro do barco, e os discípulos entraram em desespero por causa daquela água que estava entrando no barco. Queridos, eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus estava dormindo no barco dos discípulos. Os discípulos simplesmente, naquele momento, eles sentiram que eles estavam sozinhos, porque Jesus estava dormindo. Então, depois de muito tempo que eles estavam sofrendo, retirando a água do barco, eles não conseguiam vencer aquela tempestade. Alguém tem a ideia de ir acordar o Jesus. Eles chegam e gritam a Jesus no desespero daquele momento e começam a pedir socorro. Jesus levanta, repreende o mar, repreende a água, o vento, e tudo se torna muito bom de navegar. E Jesus vira para eles e fala por que eles temeram, por que eles não tiveram fé para fazer aquilo. Aqueles homens, eles não entendiam. Eles estavam andando com Jesus, eles não conseguiam compreender quem era Jesus e o que Jesus podia fazer. E o que Jesus estava ensinando para eles. Querido, na nossa caminhada está acontecendo a mesma coisa. Queridos, a nossa caminhada, nós temos se debatido em grandes tempestades, grandes lutas, grandes problemas, que muitas vezes nós temos que acordar Jesus. O que eu quero dizer para você, querido, que se você tem Jesus no teu barco, já é meio caminho andado, mas se você não tem, querido, o sofrimento pode vir e você pode até perder muitas coisas. Os discípulos tinham Jesus e por isso eles recorreram a Jesus. Ter Jesus com eles, querido, simplesmente não impediu que se levantasse uma grande tempestade contra o seu barco. O que eu quero dizer para você, querido, talvez você fique falando assim, não, eu tenho Jesus, e muitas pessoas falam isso, não, eu tenho Jesus no meu coração. Querido, ter Jesus não é a garantia que a luta vai se levantar, que vai ter guerra, que vai ter batalha, que vai ter luta. Querido, não tem garantia disso. Não tem garantia, querido, que possa se levantar uma grande tempestade contra a sua embarcação. Se levantou contra os discípulos, vai se levantar, isso é garantia. Eu posso te garantir que mesmo você andando com Jesus, não vai ficar livre de uma tempestade se levantar contra você. Talvez você fique falando assim, mas por que Jesus está comigo? Por que está se levantando grandes tempestades e eu estou passando por um sofrimento muito grande? E o que eu quero dizer para você, querido, que você tem que mudar o teu conceito. Você tem que mudar o teu jeito de ver as coisas. Porque Jesus estando com você não significa que as tempestades não vão se levantar. Quando Jesus levantou e repreendeu a tempestade, ele falou uma palavra muito poderosa e forte para os discípulos. Ele disse, ei, vocês não acreditam em vocês mesmos? Por que vocês não repreenderam a tempestade? Jesus está dizendo para nós, para mim e para você, nesta manhã, que Ele já te deu o poder. Ele mesmo disse, eis que vos dou o poder, querido. Ele já te deu o poder para fazer todas as coisas, mas você tem que ter fé. Muitas vezes, querido, nós estamos sofrendo, por quê? Porque nós achamos que temos Jesus e Jesus sempre vai se levantar ao nosso favor. Não, querido, Ele está conosco. Mas quem tem que lutar somos nós. Quem tem que acreditar no impossível, no milagre, no que vai ser realizado, querido, somos nós. Querido, o combustível do milagre tem que estar em nós, querido. Somos nós que temos que alimentar o milagre. E o combustível de milagre chama-se uma coisinha simples, com 2 letrinhas, chamado fé. Você tem que crer, você tem que acreditar.
Jesus está no seu barco, e isso é certeza, porque quando você aceita Jesus, Ele vai andar com você para o resto da tua vida, mas não vai te impedir das batalhas se levantar contra você. Não vai impedir você de passar por tribulação e lutas tão grandes, que talvez você fique dizendo, até falando assim, olha, meu Deus, por que estou passando desse jeito? Por que isso está se vindo contra mim, se eu sou crente, se eu ando com Jesus, se eu estou na igreja? Você está na igreja não significa que você é salvo, não significa que você tem Jesus. Você está na igreja não significa nada, querido, você você cumpre ali uma adoração, você vai para fazer isso, para agradecer a Jesus, mas não te dá o direito a nada. Ser membro de uma igreja não te dá o direito a nada, querido. Só a tua fé, crer naquilo que Jesus te disse, acreditar na palavra que Ele te entregou, acreditar que Ele já venceu por você, acreditar que Ele te deu o poder para vencer. Aí sim vai fazer com que você vença todas as tempestades que se levantam contra você. Os discípulos tentaram desesperadamente acordar Jesus. Sim, querido, isso não está errado. Se Jesus está contigo, recorra a Ele, porque Ele simplesmente vai se levantar, mas Ele vai se levantar furioso com você. Ele vai dizer para você, por que você não acredita naquilo que eu digo? Por que você não crê naquilo que eu te ensinei? Por que você não crê no poder que eu te dei? Ele te deu tudo isso, querido, e então nós temos que acreditar nele. A luta é nossa, nós vencemos. A batalha é nossa, nós vencemos. Jesus vem para nos ajudar a vencê-lo. Não é Ele que tem que se levantar, porque tudo Ele já fez. Ali os discípulos, Ele defendeu os discípulos, porque ainda Ele não tinha vencido na cruz, mas agora Ele já venceu. Agora é nós que vencemos. Agora somos nós que temos que lutar as batalhas, e agora é nós que temos que vencer as batalhas. E esse é um dos maiores problemas que tem acontecido em todos os âmbitos das nossas vidas, amado. Pode estar acontecendo na sua vida, pode acontecer na minha. Porque o maior problema, querido, não é o que está lá fora, o que está em volta do barco. Muitas vezes nós olhamos o que está acontecendo lá fora e achamos que vai acontecer com a gente. Não, querido. A água que está lá fora não significa que vai afundar o barco. O problema é a água que está entrando dentro do barco. O problema é o que você está deixando entrar na sua vida. O problema é o que você está permitindo entrar na sua vida. Muitas famílias estão sendo destruídas, por quê? Porque eles estão se importando com o que está lá fora, e muitas vezes o problema está dentro da casa, e eles não estão vendo o problema. Em vez de eles tirar a água que está dentro da casa e lançar para fora, eles ficam preocupados com o que está lá fora. Isso é muito forte, querido, você tem que entender isso. A tua empresa não está falindo porque existe uma crise financeira, não. A tua empresa está falindo porque tem problema dentro da sua empresa. Não é porque está lá fora, não é a crise lá fora. Não é o problema que está acontecendo lá fora que vai falir a sua empresa. Querido, o seu casamento não é o problema lá fora que vai trazer falência para o seu casamento. O problema está dentro do seu relacionamento com a sua esposa. Talvez você convive com a tua esposa há anos, mas você nem conhece a sua esposa e a sua esposa nem conhece você. Porque vocês não conversam, vocês não conseguem ter um diálogo. E isso leva a não entender o outro. Então as mentes e as ideias são diferentes. A Bíblia diz que casa dividida não prevalece. O que você tem que entender, querido, que o que está lá fora não vai influenciar o que está aqui dentro. O problema é se nós deixarmos o que está lá fora entrar. Aí é o problema. Então nós temos que fechar essas brechas. Impedir que os problemas que estão lá no mundo entre dentro da nossa casa. Entre dentro da nossa vida, da nossa caminhada. O problema do barco, naquele momento que estava ali, que os discípulos entraram em desespero, querido, o problema não era o mar lá fora, mas sim a água que estava entrando dentro do barco. Aí sim poderia afundar o barco deles. Então não permita, querido, que os problemas de fora entrem na sua casa. Não permita que os problemas que estão causando grandes danos e tirando o sono de muitas pessoas lá fora venham tirar o seu sono. Não, querido. Se nós temos um âmbito protegido, se temos uma família protegida, se temos a nossa empresa protegida, se nós não permitimos que tudo que está lá fora entre, querido, então significa que nós temos uma vida fortalecida. Jesus está conosco, querido, mas nós temos que se levantar para levantar a bandeira da vitória e falar, não, eu tenho fé, eu vou vencer. O problema é que nós ficamos o tempo todo chorando e reclamando e se lamentando, querido, porque nós não conseguimos vencer.
E muitas vezes nós colocamos culpa nas coisas que estão acontecendo. Muitas vezes nós colocamos culpa naquele problema que há muito tempo atrás já se passou. E a Bíblia diz que coisas passadas Deus não se lembra mais. Mas mesmo assim nós se lembramos e ficamos colocando o problema lá. É porque o meu pai, ele não permitia que eu saía. O meu pai não permitiu que eu estudei. O meu pai fez isso, o meu pai fez aquilo. Não, querido, o problema está em você. Você começa a vida de agora para frente, você tem que dar continuidade nela. É você que tem que fazer. Não coloca a culpa nas pessoas, não coloca a culpa em ninguém. Lembre-se que a maioria dos problemas e a maioria das lutas que se levanta contra nós, somos nós mesmos que causamos. Então pense, raciocine com você mesmo. Foi a ti que Deus deu vitória. Foi a ti que Jesus deu o poder para vencer. Foi a ti que ele falou assim, ó, use a tua fé, porque a tua fé é o maior combustível que você tem para vencer o sobrenatural. Use a tua fé, querida. A tua fé é o maior combustível que você tem para vencer o sobrenatural. Lembre disso. Grava essa palavra no teu coração. Não permita, querido, que nada lá de fora possa destruir o que tem aqui dentro. Consiga colocar barreiras, consiga colocar grandes barreiras que impeçam o que está lá fora de ir adentro da sua casa. Porque assim você vai se tornar um grande vencedor. Jesus está na sua casa, mas Ele te deu armas para você vencer. E uma das maiores armas que você tem, querido, está no que os discípulos fizeram. Eles foram clamar. Eles foram acordar Jesus. Essa é uma das maiores armas que você tem, querido. Muitas vezes, amado, nós reclamamos, nós não temos coragem. Nós não temos coragem de se colocar de joelho e falar, Senhor, me salva porque eu estou precisando da tua ajuda. Nós não temos coragem disso. Somos um povo, querido, tão acomodado. E eu vou falar a verdade, querido. Nós somos um povo tão acomodado, querido, que nós temos preguiça de colocar o nosso joelho no chão para falar com Jesus, para orar e buscar a presença do nosso Senhor Jesus. Nós somos acomodados. Não existe crise, querido, quando nós estamos em Cristo. Não é em Cristo em nós, é nós em Cristo. Não é Jesus no meu barco, é eu com Jesus. Você está entendendo? Muda a tua caminhada, muda a tua perspectiva de vida, muda o teu jeito de pensar, porque no momento que você tomar a posição de colocar em frente de batalha, você vai ver que tudo vai mudar na tua história. Então eu quero dizer para você, tome posição naquilo que você faz, e você vai ver que Jesus vai mudar a tua história, vai fazer com que todo aquele imenso mar revolto se acalme, e você vai navegar numa grande bonança. Mas se você está passando por isso, querido, e está precisando de força, lembre que tem pessoas que podem te ajudar. Conte com pessoas que querem te ajudar, pessoas que se dispõem a colocar na brecha por você. Eu quero orar com você também. E se você está passando por esse momento, nessa batalha, querido, eu quero orar com você neste momento, eu quero clamar com você. Então curva a tua cabeça, se disponha a acordar Jesus no seu barco, e você vai ver que Ele vai mudar a tua caminhada. Senhor, eu quero clamar pelos teus filhos. Senhor, eu quero, Senhor, pedir agora nesse momento, Senhor, que o Senhor se levante em favor de cada um dos teus filhos, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, que está andando comigo, Senhor, que está clamando comigo nessa oração. Que o Senhor possa, Senhor, levantar-se. Eu sei, Senhor, que nós somos homens de pequenas fé, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, acalma, Senhor, traga, Senhor, a brisa no meio dessa tempestade, Pai, que só o Senhor pode fazer. Venha acalmar o coração dessa mãe, venha acalmar o coração desse pai que muitas vezes está sofrendo, Senhor, porque se levantou uma grande batalha. Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, acalma, Senhor, esse lar, esse casamento, Senhor, essa empresa, Senhor, venha trazer a calmaria. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa derramar a tua graça, Pai, mas que esses teus filhos também possam entender, Senhor, que a maior luta deles, eles que conseguem vencer. A maior luta que se levanta para eles, já receberam uma grande arma que o Senhor entregou, Pai. Por isso eu oro, glorificando e exaltando o teu nome, em nome de Jesus. Querido, se você chegou comigo até aqui, não se esqueça, querido, de transmitir essa palavra para pessoas. Compartilhe essa palavra. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, queridos. Eles precisam entender que tem grandes armas que o Senhor Jesus já entregou para eles. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.